Google Formulários. Vamos aprender a elaborar uma atividade de avaliação para que seja enviado aos alunos. Primeiro passo, você clica em novo, desce até mais. Observe que quando a gente passa o mouse, abre um novo menu, Formulários do Google. Nesse título aqui, Formulário sem título, você vai dar um título ao seu formulário. Atividades. Clico aqui onde tem formulário sem título, já salvei o nome. Descrevo o formulário aqui embaixo. Leia. Pronto. Primeira coisa que a gente faz: nome do aluno. Que tipo de questão vai ser usada aqui? Eu tenho vários tipos de questão que eu posso utilizar, mas como é só o nome do aluno, eu vou utilizar como uma resposta curta. Eu venho aqui nesses três pontinhos e vou fazer uma descrição, porque muitas vezes o aluno coloca só o primeiro nome ou o segundo nome, então eu quero que ele coloque o nome completo. Então eu venho e descrevo dizendo que eu quero nome completo sem abreviaturas. Pronto, ok? Já fiz isso. Agora eu tenho aqui atividades e eu vou fazer a avaliação de várias atividades. Então eu vou quebrar essa sequência daqui. Depois que ele colocar o nome, nesse momento a gente vem aqui, ó, nesse lado aqui, e clica nessas duas barrinhas parecendo uma igualdade. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos adicionar uma seção. Nessa seção eu vou dar um título, certo? Vou fazer uma seção e vou dizer que aqui eu vou começar as atividades de geografia. Pronto, tá aqui atividades de geografia. Suponha que essa atividade vai estar no seu livro didático. Na descrição da atividade, na descrição, você pode dizer: leia o livro didático da página 105 à página 115. Pronto, o aluno sabe que as atividades que estão aqui vai estar presente no livro nesse intervalo de páginas. Já fiz a sessão, já disse que vou avaliar a geografia. Agora o que é que nós vamos fazer? Criar a nossa primeira pergunta de geografia. Então chego aqui e pergunto, por exemplo, quantos estados temos na região Nordeste? Na região Nordeste. Ok? Que tipo de resposta eu quero que ele faça aqui? Eu vou querer que ele faça uma resposta de múltipla escolha, certo? Na primeira opção eu vou dizer que são 3 estados. Na segunda opção eu vou dizer que são 5 estados. Na terceira, 7 estados e 9 estados. Ok? Está feita a primeira questão de geografia. Não atentem para o conteúdo da questão, apenas para a formulação dela. Vou fazer uma segunda questão de geografia. O que é que eu faço? Venho aqui em adicionar pergunta, que é esse círculozinho com o sinal de adição dentro. Clico e vou adicionar. E nessa pergunta eu quero colocar uma imagem para que o aluno tenha referência. Então eu vou dizer: observe o mapa dado e responda quais cidades fazem divisa com o seu município. Ok. Vou aqui procurar agora, aqui nesse cantinho onde aparece aqui esse quadrinho ao lado da pergunta, e vou fazer o upload de uma imagem. Ok? Olha, eu subo aqui, eu venho na minha área de trabalho, onde eu guardo as atividades da escola,
imagens que eu utilizo nas provas e eu vou escolher aqui um mapa para colocar naquela questão. Peguei aqui o mapa de Sergipe, abri e esse mapa chegou aqui. Ora, nós estamos no sertão de Sergipe, você está vendo aqui o mapa. A minha cidade é esta aqui, Monte Alegre de Sergipe. E aí agora, com base nessas informações, eu vou fazer as questões. Ele vai olhar o mapa e vai ver quais são as cidades que são fronteiriças com o município dele. No meu caso, Monte Alegre de Sergipe, que é o município que eu estou. Então vamos lá. Na primeira opção, eu vou colocar aqui o nome Canindé. Vou colocar aqui Poço Redondo. E vou colocar aqui Nossa Senhora da Glória. Primeira alternativa. Na segunda, Poço Redondo, Porto da Folha e Nossa Senhora da Glória. Na terceira alternativa, eu vou dizer que é Frei Paulo, Carira e Gararu. Na quarta alternativa, eu vou dizer que é Salgado, Porto da Folha e Poço Redondo. Tá aqui as quatro alternativas. Ele vai observar o mapa, porque eu inseri a imagem através desse ícone, né? Ele inserir a imagem, ele vai observar o mapa e vai dar a resposta correta e adequada àquela pergunta que foi feita. Terminei a minha avaliação de geografia e eu quero agora iniciar uma avaliação, por exemplo, de ciências. Venho aqui nessa aqui onde tem adicionar seção, faço outra quebra de página e coloco a avaliação de ciências. Observe que eu estou fazendo vários, você se quiser não precisa fazer as quebras. Se você é professor de uma disciplina só, é só inserir as questões abaixo do nome do aluno, não precisa fazer as quebras de página. E vamos adicionar a questão. Chego aqui no maisinho da questão, coloquei. O que é que eu quero que o aluno faça nessa questão? Eu quero que ele pesquise e envie uma imagem descritiva do corpo humano. Bota aqui. Se é para pesquisar uma imagem e enviar, como é que vai ser essa pergunta? Upload de arquivo. Coloco aqui um upload do arquivo, clico em continuar. O que é que o aluno vai fazer nessa questão? Ele vai enviar para mim uma imagem daquela que eu pedi, descrevendo o corpo humano. O tamanho máximo da imagem eu posso definir aqui como 10 MB, que é para não encher muito, mas eu posso aumentar para 100 MB, por exemplo, né, e deixar que ele mande esse tipo de imagem, certo? Até esse tamanho, que é mais fácil. Então, feito isso, está aqui a questão. Quando o aluno for responder, ele vai me enviar uma imagem. Vamos elaborar uma segunda questão para ciências. Clico aqui. E eu quero agora uma questão em que o aluno faça a relação de uma coluna com a outra coluna. Então eu vou dizer aqui, relacione o órgão com o sistema do corpo humano. Tá aqui. Se é para relacionar, o que é que eu vou usar? Grade de múltipla escolha, porque o aluno vai ter como fazer essa relação. Nesse primeiro lado, eu vou colocar aqui boca. Nessa outra questão aqui, na linha 2, eu vou pegar um outro órgão, cerebelo, né? Bota ele aqui. Vou pegar um terceiro item qualquer, por exemplo, o rim. E do lado de cá, na segunda coluna onde ele vai relacionar, eu vou colocar os sistemas do corpo. Digestivo, nervoso, urinário. Ele vai fazer a relação desses esquemas aqui, da pergunta com esse sistema. Terminei, eu já fiz duas avaliações de ciências, ok? Duas questões de ciências.
Vamos lá. Crie uma nova sessão. Observe que eu estou fazendo sessões para a gente aprender a fazer essas sessões. O que é que nós vamos fazer? Avaliação de matemática. Pronto, ó. Descrição opcional. Livro didático. Livro didático. Página 180. E vamos adicionar uma pergunta. Nessa questão, né, nós temos aqui, como eu disse a vocês, várias formas de se fazer. Então eu vou pedir para que o aluno assinale nessa mesma questão mais de uma alternativa que responda aquilo que eu estou perguntando. Então eu vou botar aqui: são partes de uma fração. Então eu vou pedir para que isso seja feito em uma caixa de seleção. Aqui ele vai colocar: são partes de uma fração. Produto. Na próxima eu vou colocar aqui numerador. Vou colocar aqui agora nessa terceira soma. Vou colocar agora aqui denominador, né? Pronto, tá feito. Observe que eu tenho aqui e posso adicionar quantas vezes e quantas coisas eu quiser adicionar, inclusive com imagens. Se eu quiser alguma imagem, eu posso adicionar imagem para cada uma dessas alternativas que eu coloquei aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou preparar ele para enviar ao aluno. Então, para fazer essa preparação, a gente vem aqui, ó, em configurações, que é essa catracazinha aqui, clico nela. No nosso caso, a gente não vai pedir para coletar e-mail. Então vamos para os testes. Eu quero criar um teste. E aqui eu vou dizer que o aluno pode ver a nota imediatamente após ele enviar, ou eu posso deixar para enviar depois. No meu caso aqui, eu quero que ele veja. Né? Eu quero que ele veja as perguntas que ele errou, as perguntas que ele acertou e os valores que ele fez. Então, salvei isso aqui. Eu já posso agora começar a configurar a minha atividade. Primeiro, eu vou vir aqui, ó, nome do aluno. É obrigatório que o aluno faça isso. Então, vou marcar aqui, ó, em obrigatório. Chego aqui e marquei. Ele não vai responder outra questão enquanto não colocar o nome dele na prova, e isso vai facilitar para que a gente não receba provas anônimas. Venham para a questão de geografia que eu criei, né? E vou agora, clico nela, e nós vamos torná-la obrigatória para que o aluno responda e criar uma chave de resposta. Eu venho aqui, crio chave de respostas, ok? Venho, a pergunta fala da quantidade de estados da região Nordeste, assinalo a resposta correta e eu posso adicionar um feedback dessa resposta. Como eu posso fazer esse feedback? Eu posso vir aqui e escolher no Google, né? Pesquiso aqui no Google sobre o Nordeste e eu escolho um link da internet que fale sobre a região Nordeste do Brasil. Tem aqui esse link, eu vou copiar esse link da Wikipédia, Ctrl C para copiar, volto no meu formulário e coloco aqui o link. Então, tá aqui um link de feedback que é para o aluno, quando ele terminar de responder, se por acaso ele errar a questão, ele clica no link que a gente colocou e vai ler sobre a região Nordeste, e assim ele vai aprender e vai poder consertar a resposta que ele deu. Aqui eu vou atribuir para essa questão um ponto. É uma questão fácil, eu vou atribuir um ponto para essa questão. Nessa daqui, quais são os municípios que fazem a divisa com o seu município? No caso, eu disse que era Monte Alegre. Nós vamos fazer o quê? Clicar nela, tornar ela uma questão obrigatória e colocar a chave de resposta. Dizer que a resposta certa é a segunda alternativa. Esse feedback de resposta já está no mapa, ele vai observar o mapa, então não é necessário que eu coloque. Mas, caso eu sinta a necessidade de colocar, eu posso fazer como fiz, eu posso procurar um link de internet, colocar aqui onde tenha essa informação para o aluno absorver com mais facilidade. Então a gente vem aqui e atribui um ponto, porque também é uma questão simples, uma questão fácil, concluída. Certo? Vamos agora a essa avaliação de ciências.
Ora, eu quero que ele envie uma imagem descritiva do corpo humano. O que é essa chave de resposta? Ela tem que ser sugestiva. Eu vou adicionar e vou dizer que essa questão vale 2 pontos. E o que é que eu vou dizer nessa aqui? Eu vou dizer para o aluno pesquisar. Eu posso até indicar alguma coisa, não quero que ele pesquise. Aqui, concluir e tornei obrigatória. Venho nesse caso aqui, relacione o órgão com o sistema. Vamos clicar nela, torno ela obrigatória como as demais e vamos para a chave de resposta. Chego aqui na chave de resposta. A boca faz parte do sistema digestivo, estou marcando o cerebelo do nervoso, o rim do urinário. Eu vou atribuir um ponto para cada resposta correta nessa alternativa. Vou concluir isso aqui. Essa chave de resposta eu volto a falar. Eu posso buscar um link na internet que fale sobre isso aqui e jogar aqui para que o aluno possa tirar suas dúvidas quando ele terminar. Vou agora na avaliação de matemática. O que é que tem nessa questão? Primeiro, tornar ela obrigatória e fazer a chave de resposta. Quais são as partes de uma fração? Numerador, denominador. Pronto, respondi, atribuir um ponto para essa questão, concluir. O nosso exercício, a nossa atividade está concluída, está completa. O que é que nós vamos fazer agora? Preparar ela para enviar para o aluno. Eu vou botar um cabeçalhozinho bonito nela. Então eu venho aqui nessa paletazinha, onde tem personalizar tema. Tem aqui escolher imagem. Eu venho aqui para escolher uma imagem. O próprio Google oferece essas imagens para a gente usar. Mas se eu não quiser, eu posso vir aqui em fazer upload, procurar uma imagem no computador que eu acho adequada àquela avaliação e colocar. Vamos usar aqui apenas o tema que o próprio Google já nos sugestiona. Né? Escolhi um tema, mandei inserir. O cabeçalho, a cor do cabeçalho, a gente escolhe aqui a cor do tema, né? Tá aí. A cor do plano de fundo, a gente pode escolher também. Ok, ela já mudou a cor. Né? O estilo da fonte, se você quer que a fonte seja uma fonte básica, se a fonte é uma fonte decorativa para ficar um textozinho mais bonito, se você quer um texto mais formal ou divertido. Então você pode escolher o tipo de fonte para colocar na sua atividade. Feito isso, a gente volta, retira a paleta, porque já está montada a atividade. E a nossa função agora é fazer o quê? Enviar o arquivo para que o aluno possa responder a questão. Para enviar esse arquivo, eu venho nessa parte azulzinha, clico em enviar, e aqui eu tenho as opções. Eu posso enviar para o e-mail, você vai botar aqui o e-mail do aluno para poder enviar, né, e ele responder. Eu posso enviar como forma de um link, eu clico aqui nessa parte que parece um elo, e aqui eu coloco um URL curto, que é para não ficar muito longo, clico em copiar, pronto, eu já copiei esse link, levo esse link e colo esse link no aplicativo que eu estou usando para mandar para o aluno. Por exemplo, eu posso usar o WhatsApp, o Telegram, qualquer um dos aplicativos que eu esteja usando. Depois de enviado, o aluno vai receber a sua atividade com essa aparência que vocês estão vendo aqui, a aparência que nós colocamos, e ele será solicitado que responda essa questão. O que é que a gente vai fazer? Primeiro ele vai colocar o nome dele. Colocou o nome dele aqui, ó. E vai clicar em próxima. Vai agora para as atividades de geografia. Quantos estados nós temos na região Nordeste? Então o aluno vai lá, assinala a questão. Quanto aqui os vizinhos do município dele, ele vai lá, clica na questão e próxima. Observe, nós colocamos as questões como se fossem obrigatórias. Então observe o seguinte, ele chegou aqui, nesse item que tinha que enviar a imagem, ele achou que ia dar muito trabalho e não quis fazer. Veio, respondeu a atividade que tinha para ser feita embaixo e tentou avançar. Ele não vai conseguir avançar. Ele precisa colocar a imagem que foi requerida dele. Escolhe uma imagem daquela relativa àquilo e faz o upload. Pronto.
Ele enviou a imagem. Agora que ele enviou, respondeu a questão, ele pode avançar para fazer a questão de matemática. Aqui a avaliação de matemática, livro didático, página 180, ele estudou e vai responder dizendo que é numerador e denominador. É a última questão, ele já concluiu. O que é que ele vai fazer? Enviar para você, certo? Você recebe essa atividade automaticamente naquele exercício que você criou. Observa que onde tem respostas, aparece o número 1. Significa que um aluno enviou a resposta para você. Esse aluno é o senhor aluno da Silva, que mandou as respostas que você solicitou para ele. Quando muitos alunos mandarem essas respostas para você, vai aparecer aqui todos os alunos. E aí você pode ver o resumo, você pode ler a pergunta, para ver por pergunta quantos alunos ele acertou. Na questão 1 ele respondeu, vou na questão 2 ele acertou, vou na questão 3 ele acertou, questão por questão, ok? Então o que é que a gente vai fazer? O individual. Nesse individual, você vai ver o aluno. Eu tenho aqui aluno 1 e nessas setas aqui eu posso avançar para o aluno seguinte. E aqui eu vou ver todas as respostas do mesmo aluno. Ok? Aqui vem o Vzinho de visto, em que ele acertou as questões. Essa questão que pedia para enviar a imagem, não tem como você fazer um feedback automático. Você vai ter que dar retorno para o seu aluno depois, certo? Ou você vê isso, mas vamos supor que você tenha 25 alunos e você não queira ficar passando aqui de um por um aluno. Você vai fazer o quê? Você vem aqui onde tem criar planilha. Você clica aqui em criar planilha, criar nova planilha, atividades, respostas, criar. Observe que assim que termina a vinculação, o seu Google apresenta para você uma planilha com a hora, data e hora que o aluno respondeu, quantas questões esse aluno acertou, o nome do aluno, e aqui vem as questões individualizadas dizendo tudo certinho quantas questões esse aluno seu conseguiu acertar do exercício que você passou. Pronto, você avaliou já muito bem, já fez a sua avaliação. Aqui dentro do seu Google Drive vai estar a atividade que você enviou e a planilha com as respostas que você obteve para fazer a avaliação da turma geral, ok? Então essa é a contribuição que eu tenho para vocês sobre como criar um Google Formulários como avaliação do seu aluno.